Pessoal, tudo bem? Iniciamos no PET volume 4, né? E mais uma vez preparei um vídeo com as orientações para a realização das atividades semana 1. Vamos lá? Você já pode anotar aí no seu caderno, juntamente com a data de hoje, o conteúdo dessa semana, que é relacionar as partes verbais, não verbais e híbridas, que compõem um texto de divulgação. Então, só para relembrar aqui, o que é uma parte verbal do texto? São as palavras, as frases, né, que foram empregadas. Não verbal, uso de imagens, figuras. Híbridas, quando o texto apresenta ao mesmo tempo uma figura, uma imagem e palavras, frases. Texto 1. Leia o texto a seguir e responda as questões. Mocinho ou vilão? Remédios para plantas, defensivos agrícolas, venenos contra pragas. Esses são alguns nomes pelos quais são conhecidos os agrotóxicos, produtos químicos que servem para prevenir, destruir ou controlar diferentes tipos de praga em plantações. Se por um lado eles são um escudo para as plantas, por outro podem causar danos à saúde de animais. Os agrotóxicos podem ser usados em vasos de plantas, jardins, pequenas roças ou grandes plantações, com o propósito de evitar que micro-organismos e também plantas daninhas que prejudiquem o crescimento dos vegetais. Apesar de proteger as plantas contra as pragas, os agrotóxicos podem ser muito perigosos para os animais. Então vejamos, se os agrotóxicos agem pelo bem dos vegetais, eles são ótimos, certo? Nem sempre. Muitas vezes você vê na fila aqueles legumes, frutas, verduras parecerem mais bonitos para conseguir um preço melhor, e para isso muitos usam agrotóxicos além da conta. Os resultados disso são dano à saúde do trabalhador rural, que em geral aplica o produto sem proteção, dano à saúde do consumidor, que ingere vegetais contaminados, e dano ao meio ambiente pela poluição do solo e das águas, que prejudica das minhocas aos peixes. E aí, o que fazer? Se você tiver algum receio na hora de fazer a feira, procure comprar os vegetais de produtores que você conheça para evitar consumir produtos contaminados. Outra opção é comprar produtos identificados na embalagem como orgânicos. Essa denominação é garantia de que não são produzidos com o uso de agrotóxicos. É melhor prevenir. Esse texto, então, foi retirado da revista Ciências Hoje. Questão número 1. Qual é o assunto tratado no texto? Então, vocês vão observar e fazer a leitura novamente, se for necessário, e identificar do que esse texto trata, qual é o assunto principal, né? 2. Transcreva as informações principais. Depois que você descobrir qual é o assunto, você vai identificar no texto quais são as informações principais em relação a esse assunto. O que foi importante citar no texto para que o leitor soubesse do que estava falando. Então, essas são as informações principais. 2. Leia o texto a seguir e responda. Brasil do samba que. Olhando de longe, parece um morro comum, mas se você chegar mais perto, verá, misturados à terra, ossos, conchas, pedras e muita história para contar. É um sambaqui, que leva esse nome de origem tupi, que significa amontoado de conchas. Na verdade, hoje, os sambaquis são considerados sítios arqueológicos, lugares que guardam muito da história do homem e da natureza. Antes de os portugueses chegarem ao Brasil, e até mesmo antes de os índios que eles encontraram em nossas terras habitar o litoral, vivia próximo às praias um povo que hoje conhecemos como sambaqueiros. Leia mais sobre os sambaquis clicando aqui. Eles ganharam esse nome porque construíram os grandes amontoados de conchas e outros materiais que hoje sabemos de sambaquis. Ali também enterravam seus mortos, acendiam fogueiras e faziam uma espécie de cerimônia de despedida para os que partiam. Essa agora foi tirada da revista Ciência Hoje das Crianças. Observe os trechos abaixo e classifique-os em informações principais ou informações secundárias. Então agora já é uma questão diferente. A partir da leitura do texto, vocês vão identificar aí qual que é a informação mais importante, né? A informação principal, a informação relevante para o leitor, e qual que é uma informação secundária, uma informação que pode ficar em segundo plano, talvez pode até ser retirada do texto, que não vai perder o sentido. Essas são informações, então, secundárias. Letra A. Um sabaqui que leva esse nome de origem tupi, que significa amontoado de conchas. Essa informação, será que ela é principal ou secundária? Letra B. Hoje, os sambaquis são considerados sítios arqueológicos. Principal ou secundário? C. Lugares que guardam muito da história do homem e da natureza. Principal ou secundário? E letra D. Eles ganharam esse nome porque construíam os grandes amontoados de conchas e outros materiais. Essa também seria principal ou secundária. 2. Retire do texto as palavras-chave e escreva-as abaixo.
Agora você não vai identificar mais as ideias principais, você vai identificar somente as palavras que você acha que são importantes para que o texto faça sentido. Somente as palavras. Então a gente chama isso de palavra-chave. Então você pode anotar aqui embaixo quais são essas palavras ou grifar no próprio texto. 3. Leia os textos abaixo e responda as questões. Texto 1. Alimentação saudável é uma das formas de se proteger contra o câncer. Evitar alimentos ultraprocessados. Preferir alimentos de origem vegetal. 62% dos brasileiros não consomem a quantidade recomendada de frutas, verduras e legumes. Muita gente, né, gente, não faz esse consumo porque não tem condição de comprar, né? Infelizmente, os legumes, as frutas e as verduras no Brasil não são baratas, né? São caros. E quem não tem uma renda muito boa não tem condição de ficar comprando essa variedade, né, desses legumes, frutas e verduras. E tem outras pessoas que têm condição, mas preferem consumir produtos industrializados, né? Alimentos de origem vegetal previnem o excesso de peso e diversos tipos de câncer. Acesse inca.gov.br/alimentação. Então, no primeiro texto, a gente já sabe que é um cartaz, né? Divulgado pelo governo federal, mostrando por que é importante ter uma alimentação saudável na luta contra o câncer. Texto 2. Desculpe, gente. Rótulos e embalagens. O que você anda comendo? A nossa alimentação, como muito já se sabe, é importante para nos dar energia e garantir os nutrientes necessários para o nosso corpo. Mas, segundo a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, ela envolve também valores culturais, afetivos, sociais, sensoriais e muitas vezes está relacionada com momentos de prazer e confraternização. Com a evolução da sociedade, diferentes alimentos foram criados e industrializados, introduzindo novos ingredientes nos produtos com o objetivo de ganhar maior aceitação da população. Dentre esses novos componentes, podemos destacar o açúcar, as gorduras saturadas e trans para garantir maior maciez, leveza e cremosidade ao alimento, sódio para acentuar o sabor da comida, corantes e aromatizantes. O açúcar fornece energia ao organismo. No entanto, segundo a pesquisa de orçamentos familiares, 61% da população brasileira ingere açúcares em excesso devido ao consumo de sucos, refrigerantes e refresco, adicionados de açúcares aliado ao baixo consumo de frutas e verduras. Por outro lado, o consumo de frutas e outros vegetais ainda não atingiu a quantidade mínima de 400 gramas por dia, considerado adequado pela Organização Mundial da Saúde. É muita coisa, hein, gente? Meio quilo de legumes, verduras e frutas por dia? Você come isso? Será? É o necessário. Número 1. Sobre qual assunto esses textos tratam? Então agora vocês vão identificar. Primeiro texto, comparando com o segundo texto, qual é o assunto que os dois falam? Sobre qual assunto que eles falam? 2. Qual o gênero de cada um dos textos? Aí o gênero do primeiro eu já falei, né? Que é um cartaz. E o do segundo texto, o que você acha que é? Cartaz também? Notícia, reportagem, entrevista? Qual? 3. A quem interessam os dados apresentados nos dois textos? Por que é importante a gente ter esses dados, essa porcentagem? 61% da população. A quem que interessa esses dados? Será que o leitor gostaria de saber disso? É o governo? O que vocês acham? E o número 4, desculpa. Os dados disponibilizados são claros? Por quê? Então vamos lá. Só essa quantidade aqui, ó. 61% da população brasileira ingere açúcar em excesso. 62% dos brasileiros não consomem quantidade de frutas, verduras e legumes. Só esses dados desse jeito, ficou claro pra gente entender como é que funciona essa estatística aí? Ou não? Ficaria mais claro se tivesse um gráfico, se esses dados estivessem mais detalhados. O que vocês acham? Só explicar. E com isso aí nós encerramos as atividades da semana 1. Isso mesmo. Aí, qualquer dúvida, só perguntar, chamar no zap ou no chat, tá bom? Um abraço, até a próxima, professora Tassiara.